Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos aqui hoje para fazer a síntese sobre o tema, o período do milênio. Nós estaremos hoje esclarecendo algumas dúvidas e trazendo também a revelação de alguns detalhes bastante curiosos a respeito do período do milênio, que é o governo de Cristo nesta terra a partir de Jerusalém. Um governo que será implantado após o período dos 7 anos da grande tribulação, onde este mundo terá como capital Jerusalém e como governador mundial e único Jesus Cristo. Temos coisas super interessantes, curiosidades reveladoras desse período maravilhoso do governo de Cristo aqui nesta terra. Não saia daí. Fique atento, daqui a pouco nós estaremos voltando. Já esteja compartilhando esta mensagem, deixa o seu like, o seu joinha e em nome de Jesus eu também te peço, nos ajude, se inscreve aqui nesse canal, nos ajude seguindo-nos no Instagram, aqui ó, fixado no topo dos comentários está o link do meu Insta. Todos os dias eu coloco lá mensagens de 3 a 4 minutos que te trarão edificação, respostas de Deus para a sua vida, tá bom? Então, daqui a pouco, após a vinheta, estaremos trazendo revelações profundas do período do governo milenar de Jesus na face dessa terra. Roda a vinheta, diretor! E anunciar quando aceitar. Pois bem, voltando então, vamos entrar aqui no tema em questão e esclarecer algumas dúvidas a respeito desse período do governo de Jesus na face dessa terra. Como nós já sabemos, o período do milênio, ele será implantado após o período dos 7 anos de grande tribulação. Alguns dizem, né, esse período de 7 anos é dividido em duas partes, né? A tribulação e a grande tribulação na segunda metade de 3 anos e meio. No final dos 7 anos, como já ensinamos para vocês, haverá a grande batalha do Armagedon. Jesus, ele vencerá nessa batalha, lançará o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, no vale de Josafá, ele julgará as nações, lembre bem disso, tá? É as nações, não são pessoas, não são seres humanos. Será julgado as nações que se levantaram contra Israel e após então este julgamento, tá? Com os que sobreviveram dessa grande batalha do Armagedon, nós iniciaremos então aqui nessa terra o governo milenar de Jesus Cristo. Haverá uma purificação nesta terra e então nos moldes, no formato do Jardim do Éden se implantará o governo milenar de Jesus aqui na face dessa terra. Aí as pessoas perguntam, e quem entrará nesse governo milenar? Seres humanos normais serão aqueles que restaram após a batalha do Armagedon, após esse período aí de 7 anos do anticristo, porque nos 7 anos já houve uma mortandade sem precedentes, né? E ainda com a batalha do Armagedon, mais outra massa humana também que foi liquidada. A Terra está totalmente devastada, então seria um número bem pequeno de seres humanos normais que sobreviveram a tudo isso, aos 7 anos, que entrarão então nesse governo milenar de Jesus Cristo aqui na face da terra. Se você perguntou quem seriam esses povos, seriam povos restantes de pessoas que sobraram das nações, ok? São pessoas comuns, são seres humanos comuns que sobreviveram a toda a hecatombe que aconteceu na terra. Amém? Agora vamos à segunda parte. Sabendo então que entraremos no governo milenar com o restante de seres humanos que ficaram aqui nessa terra, que sobrou do período dos 7 anos,
o que acontecerá comigo e com você que somos a Igreja de Cristo, que voltamos com Jesus dos 7 anos das bodas do Cordeiro, porque enquanto acontece os 7 anos de grande tribulação aqui, lá nos céus é os 7 anos das bodas do Cordeiro. E nos 7 anos das bodas do Cordeiro, que são uma festa de casamento que vai durar 7 anos, nós seremos galardoados. E conforme eu falei, os galardões, eles são como patentes. E essas patentes, com certeza, designará a nossa função, a nossa atividade nesse governo de Cristo na face da terra. Porque eu e você faremos parte desse governo de Cristo aqui na face da terra. Uma coisa bastante interessante que vai acontecer no período do milênio é que será uma sociedade híbrida. Híbrida por quê? Porque será uma sociedade composta de seres humanos normais que entraram no milênio, seres humanos normais que estarão aí vivendo uma vida normal, casando, reproduzindo, trabalhando, fazendo as suas atividades e governando todo esse planeta, governando toda essa terra. Estará Jesus a partir de Jerusalém e nós como membro deste governo, como membros, deste governo. Assim como hoje as nações têm aí os presidentes, governadores, senadores, prefeitos, governadores e por aí vai, juízes, desembargadores, todas essas autoridades no governo milenar serão compostos pela Igreja de Cristo. Cada um dos servos de Deus exercerá atividades nesse governo terrestre, que terá como capital Jerusalém. Então eu e você seremos autoridades nesse período. Eita coisa maravilhosa, né? E agora nós vamos entender a natureza do corpo glorificado em que eu e você viveremos nesse milênio. Como é o corpo glorificado, o corpo que nós viveremos aqui nessa terra? É similar, é igual o corpo que Jesus ressuscitou na manhã de domingo, porque a palavra de Deus diz que assim como Jesus é, nós também seremos. Nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorificado. E o corpo glorificado, ele é diferente do corpo espiritual. Um corpo espiritual não pode ser tocado, não pode ser apalpado. Já o corpo glorificado, ele pode ser tocado, ele pode ser apalpado. Quando Jesus ressuscita na manhã de domingo, ele entra numa casa que estava com portas fechadas, janelas fechadas, sem abrir portas, sem abrir janelas, ele simplesmente passa pela parede e se posiciona diante dos discípulos que estavam ali presos, guardados, escondidos, com medo da ameaça de morte. E então alguns falam, é fantasma, é espírito. E ele diz, não sou fantasma, não sou espírito, podem me tocar. E Jesus é tocado, ele mostra o furo nas mãos, ele mostra o furo na sua lateral, que ele foi transpassado por uma lança, deixando bem claro que o corpo glorificado, ele não está sujeito às leis da física, porque ele passa uma parede, mas ao mesmo tempo a física não consegue explicar, porque ele passa a parede e do outro lado ele pode ser tocado, ele pode ser apalpado. O corpo glorificado também, se ele quiser se alimentar, ele se alimenta. Se ele não quiser se alimentar, ele não se alimenta. Por quê? Porque no corpo glorificado, Jesus se manifestou na praia. E ali na praia, Jesus comeu com os discípulos o peixe que eles estavam assando ali. Então o corpo glorificado, ele é um corpo diferente de tudo que a ciência possa explicar. Porque a lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Só que o corpo glorificado, ele consegue esta façanha. E é o corpo que eu e você teremos. Um corpo que a ciência não tem explicação. E um corpo que não está sujeito a enfermidades, à morte, ao pecado e à corrupção. Outro detalhe do corpo glorificado. O corpo glorificado, para se locomover nessa terra aqui, não precisa pegar ônibus, avião, barco, navio. Simplesmente se transporta na velocidade da luz, O que ocorre é o seguinte, Nós vamos estar, por exemplo, ali em Jerusalém, e Jesus fala assim, olha, ô meu filho, você precisa ir até o Japão para
ver, para resolver uma situação assim. Você recebe todas as ordens que Jesus te deu e simplesmente você desaparece dali de Jerusalém e aparece lá no Japão. Vai ser dessa forma, né? E qual é a prova disso? A prova disso é o seguinte, que Jesus, ele estava ali, né, nas terras de Jerusalém, ele passou por 40 dias, né? E diz a palavra que tinha 2 discípulos caminhando no caminho de Emaús. E de repente, do nada, se apresenta ali, aparece ali um viajante andando, começa a andar junto com eles. Eles não percebem que é Jesus, mas está andando junto com eles, começa a conversar com eles e tal. E Jesus pergunta o que é que estava acontecendo. Ele fala, poxa, mas será que você não sabe que mataram Jesus, que prenderam ele, crucificaram ele, e nós estamos todos abatidos porque ele disse que ressuscitaria no 3º dia, mas até agora nós não temos informação se isso aconteceu. E Jesus foi conversando com eles, e até então que Jesus chega aonde eles iam ficar, e eles dizem para Jesus, fica aqui, já está tarde, dorme aqui, depois você prossegue viagem. E Jesus fica ali então, e Jesus vai comer com ele, vai jantar com eles. E quando Jesus vai comer com eles, Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão e dá graças, os olhos deles se abrem e eles percebem que é o próprio Jesus. E quando eles percebem que é Jesus, simplesmente Jesus desaparece dali, some dali. Assim será o corpo que eu e você teremos. Não precisaremos se locomover usando os transportes, veículos. Note só um detalhe, né? Enquanto as pessoas comuns, para viajar de um canto para o outro, deverão pegar aviões, ônibus, embarcações, eu e você vamos viajar simplesmente se teletransportando, saindo de um lugar e aparecendo no outro. Esse é o corpo que está reservado para mim e para você no período milenar aqui nessa terra. Talvez você sempre perguntou o porquê que existe tanto conflito, o porquê que existe tantas guerras em torno de Jerusalém e por causa de Jerusalém. Por que Satanás tem uma fúria terrível contra Jerusalém? Por que Satanás tenta destruir Jerusalém? Por que na batalha do Armagedon, na realidade o intuito do anticristo, do falso profeta, é a destruição total de Jerusalém e tudo que ali estiver? Você vai entender o porquê agora. Sabe por quê? Porque Jerusalém será a eterna capital do mundo. Jerusalém será a capital onde se governará no milênio e também ela se perpetuará, porque após o milênio descerá uma nova Jerusalém dos céus, adornada, ataviada como uma noiva, e ali então será o verdadeiro governo do novos céus e a nova terra que se implantará após o governo milenar. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu o glorifico, porque quando eu vejo toda essa fúria contra Jerusalém, tentando destruir Jerusalém, tentando promover um caos em Jerusalém, isso me faz entender verdadeiramente Jerusalém é a capital que Deus escolheu para estabelecer como capital mundial. É dali que Jesus vai governar, é dali que será o perpétuo governo de Deus nos novos céus e na nova terra, aonde viveremos por toda a eternidade. E por isso Satanás luta com tanta fúria. O mundo inteiro sempre foi instigado pela destruição de Jerusalém. O mundo inteiro sempre foi instigado para promover um caos em Jerusalém. E todos os conflitos mundiais, todas as demandas da ONU, né, na sua maior parte, gira em torno de Jerusalém. Jerusalém é disputada pelos séculos dos séculos. É uma cidade que aparentemente não tem beleza física, não tem uma beleza geográfica, topográfica, mas é o que Deus escolheu para ser a capital do mundo. E Satanás quer destruir aquele lugar de qualquer maneira. E, portanto, assim como nós sabemos que Deus já escolheu aquele lugar como capital, não existe ninguém e nada que destruirá, pois daquele lugar viveremos eternamente sob o governo de Cristo. Porque no milênio, né, após terminar o período do milênio, Satanás será solto. E sendo solto, ele ajuntará ainda multidões, ajuntará ainda povos e nações para se rebelar contra Jesus. E ele vai caminhar ali para Jerusalém,
na sua última tentativa de destruir Cristo, de destruir o seu governo, de destruir a eterna capital do mundo. E vai ser ali que ele vai ser destruído de maneira cabal, aniquilado, ele e todas essas pessoas que ele arregimentou, e então serão todos lançados no lago de fogo após receberem a sentença, né? A sentença que se dará no trono branco, no juízo final. Então lembre-se de uma coisa, o juízo final se dará após essa última tentativa de Satanás de destruir Jerusalém, de destruir Jesus após o milênio. Ali então ele é aprisionado, é julgado, lançado no lago de fogo. E todas essas pessoas, todos esses povos e nações que foram junto com ele para aquela batalha, que viveram antes de Cristo, depois de Cristo, que viveram em todos os tempos na terra e não receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles então passarão diante do trono branco e receberão a sua sentença eterna, que é serem lançados no lago de fogo com o diabo e seus anjos, onde já estava o anticristo, o falso profeta, e ali viverão eternamente, porque receberão um corpo também, receberão um corpo que viverá por toda a eternidade naquele lugar onde haverá pranto e ranger de dente por toda a eternidade. Receberão um corpo especial simplesmente para suportar este eterno sofrimento no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. E eu e você entraremos pela eternidade na nova terra, no novos céus, e viveremos sob o governo e o domínio de Cristo. Amém? E olha, e amanhã na nossa live nós vamos falar como será esse novo céu, essa nova terra, onde viveremos perpetuamente. Nós vamos responder inúmeras perguntas. Talvez hoje você ficou com vontade de fazer algumas perguntas, você vai ter a resposta amanhã. E agora, em nome de Jesus, eu quero que você divulgue a nossa live amanhã, às 8 horas da noite, será um verdadeiro culto, onde estaremos respondendo inúmeras perguntas, falando mais detalhes ainda sobre esse período do milênio. Por que pessoas vão pecar ainda no período do milênio? Por que mesmo vivendo 200, 300, 400 anos as pessoas ainda vão pecar? Por que mesmo sob um governo de Cristo as pessoas vão pecar? E muitos vão dizer, mas será que é possível pecar? É lógico que será possível pecar. Satanás não pecou lá no céu, na presença de Deus. Adão e Eva não pecou lá no Éden. Quando Jesus esteve aqui na terra, não se levantaram, não se rebelaram contra ele. Assim também vai ser no governo milenar. Vão se levantar contra Jesus também. Mas nós vamos responder todas essas perguntas também amanhã na nossa live. Vai ser um tema que vai envolver a grande tribulação, o grande reset, a nova ordem mundial, essa crise de pandemia, um caos que vai acontecer aí, que está previsto para esse ano, que é através do apagão digital. Vai acontecer coisas desastrosas. Eu vou trazer informações mais detalhadas, porque Klaus Schwab, o diretor do Fórum Econômico Mundial, ele disse assim, que essa pandemia aí vai parecer brinquedo de criança, perto do caos e do prejuízo que esse apagão digital pode trazer para o planeta inteiro. Vou trazer essa informação amanhã na nossa live. Então divulgue a live, divulgue esse canal, se inscreve e em nome de Jesus, você tem sido abençoado por esse canal? Nos ajude, irmão. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, o Pix. Você pode estar colaborando com esse canal. Nós temos aqui também, tá? Esse QR Code, você pode estar cooperando, colaborando. Se você tem sido abençoado por esse canal, nos ajude, nos abençoe. Estamos sofrendo uma perseguição terrível aqui no YouTube, né? O vídeo que vocês assistiram ontem, o YouTube não estava querendo liberar de jeito nenhum. Tivemos que fazer um monte de mudança. Tivemos que fazer aí umas mudanças radicais para o vídeo poder entrar. Então, daqui nós não temos tanto recurso nenhum, bem dizer. Então, nos ajude em nome de Jesus. Aqui também você tem afixado no topo uma maneira de nos ajudar. Então é por aqui, afixado no topo, e por aqui, pelo QR Code e pelo Pix. Nos ajude em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus há de te retribuir. Se esse canal tem sido bênção para você, contribua e abençoe em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até amanhã na live.